Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais esse dia especial e maravilhoso. Nós estarmos aqui falando da palavra poderosa do Senhor. E hoje o Senhor vem nos trazer uma palavra que vem nos dizer o quanto somos especiais e como nós somos cheios e capacitados por Deus e não pelo homem e nem pela nossa força. Então o Senhor, Ele diz para mim e para você hoje que nós somos capazes e que nós conseguimos, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, porque o Senhor é quem diz que nós somos mais do que vencedores. Então, não se preocupe, pare de aceitar os outros dizerem para você que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você não consegue, que você não pode, que não é para você. É para você sim, você consegue, você pode tudo, você pode tudo e todas as coisas. Lembre, saiba que você é mais que vencedor. Quem desiste dos teus sonhos e das coisas que você almeja alcançar não é Deus, não é ninguém, é você mesmo. Então saiba que os agitadores só vão estar te apavorando, ou melhor, fazendo com que você veja a sua incapacidade, que não é verdade, para que você desista dos teus sonhos, para que ele tome posse do que é teu. Cuidado com aqueles que se aproximam para dizer que você é isso, que você é aquilo. Na verdade, esta pessoa só tem inveja de você. Na verdade, essa pessoa só quer ser o que você é. Ela não quer ter o que você tem, ela quer ser você. Então, muitas das vezes o Senhor nos direciona e nos capacita, nos enche para que nós façamos a diferença e venhamos a entender que é Ele quem faz e não nós. Aqui no primeiro livro de Samuel, 17:45, é uma história bem conhecida, mas a palavra vem nos dizer desta maneira. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, a quem você afrontou. Então aqui Davi faz o que aquele exército inteiro podia ter feito. Mas o medo, a falta de confiança, ou melhor, a vontade de desistir, muitas das vezes nos impede de viver grandes vitórias, de viver grandes sonhos, de tomar posse de grandes bênçãos. Por quê? Davi aqui não teve medo. E Davi não pensou no tamanho do gigante. E nem pensou o que ele ia fazer depois de falar aquilo. Não. Ele entrou naquela batalha, mesmo sendo improvável. Naquela época, um menino, ele era o menor da sua casa. Ele era o excluído. Vamos dizer que sim, é como se ele fosse alguém que o pai despreza pela sua aparência ou porque não alcançou o mérito diante do pai. E esse menino era colocado escondido, cuidando de ovelhas separadas, aquelas ovelhas que ficam para a família. Então, porque Davi ficava lá escondidinho, ninguém sabia dele nem nada. Mas o problema é que aqui na terra, muitas das vezes somos excluídos até mesmo da nossa família. Somos colocados de lado, somos deixados à mercê porque você merece tudo que você está passando. Você
nunca vai fazer nada direito. Isso a nossa família faz isso com a gente. Você não vai conseguir nada. Mas nós não devemos desistir dos nossos sonhos, jamais. Você merece morrer, você não vai fazer isso porque você não é capaz. Então, o que acontece nessas situações é que nós deixamos tudo isso ferir a gente. Nós deixamos tudo isso nos travar. Mas aí a palavra do Senhor vem dizer aqui, ó, que Davi não se deixou intimidar, que durante aquele tempo que ele ficava lá, excluído, ele alcançou uma intimidade tão grande com Deus, que ele alcançou a cura de tudo isso, e além de alcançar a cura de tudo isso, de toda essa dor, de todas essas feridas, de todos esses traumas, ele ainda foi exaltado, porque o Senhor o encheu, e ele matou ursos, leões, e o Senhor também colocou na boca dele o cântico para a adoração ao Senhor. Mas ninguém estava vendo. Verdade, ninguém viu, mas Deus viu. E tudo que você faz em oculto, quem traz à tona para te exaltar é Deus. Então não se preocupe. Não se preocupe em pôr na rede social, não se preocupe em ser melhor ou fazer melhor, porque quem nos exalta é Deus. Quem nos traz a evidência e nos coloca como joias preciosíssimas em uma prateleira é o Deus Todo-Poderoso. E aquele pastor de ovelhas, que era improvável, entra nessa batalha, ele chega lá para levar comida para os seus irmãos e vê aquela afronta de um homem só contra um exército inteiro preparadíssimo. E ele chega e fala, não, ele está afrontando, esse povo não, ele está afrontando, oh meu Deus. Ele se enche do Espírito Santo e vai lá e fala para aquele gigante, você não pode fazer isso. Você pode afrontar quem você quiser, massacrar, mas você jamais vai afrontar o exército do Deus vivo. Então o Senhor, ele enche, ele capacita, ele transborda sobre a nossa vida, porque somos improváveis. Ele não escolhe aquele capacitado, aquele que está em evidência. Ele não escolhe aquele que está cheio de si. Eu sei, eu sou, eu não faço, eu aconteço. Porque se fosse para escolher esse, teriam escolhido Davi. Davi não teriam escolhido Saul para essa batalha. Mas na verdade ali era Deus criando esta situação para que Davi fosse exaltado, para que Davi mostrasse que ele estava preparado para reinar sobre Israel. Enquanto o gigante, indignado, olha para aquele menino, todo o exército faz a mesma coisa. Parece batalha perdida, mas Davi entra naquela batalha com a certeza do Deus que ele servia, porque não era a capacidade dele, era a confiança e a fé que ele tinha em Deus. Muitas das vezes entramos em batalhas nas quais somos espezinhados, como Davi foi. Os irmãos dele, o que você está fazendo? Vai embora, você vai passar vergonha. O que nós vamos falar para o pai, que você morreu aí massacrado e ainda por cima colocou todo mundo em perigo. Nós todos vamos virar servos dos filisteus por causa de você. Davi nem sequer
deu confiança para isso. Ele foi lá, Saul ainda quis vestir ele com uma armadura que não era dele. Não aceite armaduras que não são tuas. Entre nessa guerra, entre nessa batalha com a sua armadura. Mas eu não tenho armadura, tenho só 5 pedrinhas. É isso que Deus precisa. É o que você tem que Deus vai usar. Não é o que é dos outros. Você não precisa de nada de outra pessoa para ser usado. Você precisa simplesmente confiar no Deus Todo-Poderoso que te deu. E o que Deus te deu foi a funda e 5 pedrinhas. Ei, é pouco. Como que eu vou estar diante de pessoas? Não se preocupe com isso. Quem faz é Deus. Nós apenas somos instrumentos na mão do Senhor. Que Ele nos capacita, que Ele nos enche e nos leva aonde Ele quer, para fazer o que Ele quer. E Ele é tão poderoso, que apenas uma pedrinha derrubou aquele gigante e colocou todo aquele exército no chão. Porque precisavam de alguém com coragem para começar. E Deus está contando com você. Se posiciona, sai de trás da malhada, sai de trás das ovelhas de seu pai. Pega a sua funda, o alimento leva para os seus irmãos e entra na guerra. Porque o Senhor precisa de você. Ah, mas eu não sou capacitado, mas é de você. É você que o Senhor está chamando. A seara está madura, mas os ceifeiros são poucos. Se aliste, entre nesse exército, faça parte da seara do Senhor. Entre na batalha e saiba que Deus tem o melhor para você se você deixar Ele fazer. Se posiciona, para de dizer, não é para mim, não vou fazer, não tenho oportunidade. Faça. Para de esperar o homem. Faça. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é mais que especial. Você é mais que vencedora. Você está capacitada. Você está cheio. Ah, mas não tem mais nem menos mais. Você precisa simplesmente fazer. E parar de olhar, fulano é mais capacitado, Bertrano é mais... Enquanto você estiver fazendo isso, você vai procrastinar, deixar de viver o que o Senhor tem para você. Davi, quando olhou a possibilidade de isentar a família e todas as gerações de impostos, de ganhar uma bela de uma grana e ainda ser genro do rei, ele não pensou 2 vezes. Mas ele pensou só nisso. Ele sabia que quem ia com ele era Deus. Porém, o Senhor, Ele não faz nada por acaso nem de qualquer jeito. Entra na batalha sem medo, você está preparado e use o que você tem. Pare de esperar outros trazerem a armadura para você, porque não vai servir. Pare de achar que você precisa estar preparado para depois fazer. Quem capacita é Deus, quem faz é Deus. Então tome posse dessa mensagem, se posiciona, porque Deus tem o melhor para ti. Receba essa bênção, receba essa palavra hoje. Grandes coisas o Senhor fará, mas pare de olhar, porque Deus já te capacitou. Você não é o que os outros pensam, você é o que Deus disse que você é. E os planos dele para você são maiores do que você imagina. Somente vai e faz como Davi.
Receba a sua bênção de hoje. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.